O que ocorre é o seguinte: eu tenho tido muito pedido, principalmente dos jovens, para que eu conte como que a Polônia conseguiu destruir, né, ficar livre do comunismo. Os poloneses, eles são um exemplo para a humanidade. Ao meu ver, é um exemplo à humanidade. Eles conseguiram sobreviver ao nazismo e ao comunismo, né? Coisa rara, não tão raro. A Ucrânia também passou por isso, né? Outros países passaram por isso. Mas a Polônia, ela foi assim, um exemplo, porque a forma que ela achou que a população encontrou para combater o comunismo foi assim de uma inteligência, tá, ímpar. Então vamos lá. Vamos narrar para vocês como ocorreu a resistência polonesa contra o comunismo, fortíssimo, armado, certo? Poderoso. Se a pessoa fosse pega falando em capitalismo, falando mal do comunismo, era fuzilada, né? Não tinha liberdade para nada. Isso aí todo mundo já conhece. Mas vamos lá, como que foi feito a resistência contra o comunismo na Polônia? Eu acredito que sirva até como exemplo para a humanidade. Então o que aconteceu? A resistência pensou em uma forma de desestabilizar os políticos comunistas que dominavam a Polônia, né? Poloneses traidores da pátria, porque eles eram poloneses, mas rezava a cartilha da Rússia, da União Soviética na época, né? A cartilha comunista. Então traíam a pátria, a doutrina era de fora, né? É típico comunismo, isso é o típico do comunista. Então eles pensaram, a direita polonesa pensou e descobriu o ponto fraco dos políticos, certo? Comunistas, do governo comunista na Polônia. Qual seria? A família. Eles não eram filhos de chocadeira, né? Então o que a resistência de direita fez na Polônia? Começou a matar os filhos, as esposas, os pais, os irmãos, né, os primos, todos os familiares dos políticos comunistas. Então, o governo comunista, vendo a situação crescente do abate dos familiares, começou a colocar segurança militar, certo? Em torno dos filhos, das esposas, das mães, e começaram a descobrir que não tinha efetivo para tudo aquilo, e o negócio foi crescendo, e aí o que aconteceu? Aconteceu que os políticos começaram a renunciar ao cargo, certo? A deputado. Então eles começaram a renunciar, a afastar do poder da União Soviética. Então os soviéticos começaram a mandar então militares da Rússia para a Polônia para tentar, entendeu? Continuar o domínio na população do país. Mas o que aconteceu? A direita, certo? Já tinha desestabilizado todo o poder, né? Atacando os familiares desses que defendiam o comunismo, perdendo a sustentação deles. O país começou então, a população começou então a reagir. Não tinha mais, certo? Aquele governo polonês comunista traidor para barrá-los, certo? E aí a União Soviética, vendo isso, ela dizimava a Polônia como um todo, certo? Ou ela retroagia. Vem Lech Walesa, certo? Vem então o governo de transição. Mas o que mais me chama atenção, e os meninos vêm me pedindo muito essa explicação, certo? É uma entidade que tem na Polônia. Vocês podem consultar no Google, se não falam polonês, certo? Procuram traduzir e procuram no Google.
WIN. A presidente é Zdzisław Borowski, uma senhora sobrevivente, tá, do comunismo e uma das resistentes da direita na época. Ela narra essa história que eu estou contando para vocês, certo? Então, a Polônia eram na época 6 milhões de poloneses no país. 6 milhões alguma coisa, 6 milhões de poloneses. 21% foram mortos pelo comunismo. 21% foram mortos pelo comunismo. Mais do que o nazismo. Certo? Então, essa senhora, ela criou essa entidade de direita que narra toda a história, tá, das atrocidades do comunismo na Polônia. Tá? Está no Google para qualquer pessoa acessar, WIN, certo? E eu vou dizer uma coisa para os senhores. O comunismo, tá? Aonde ele se instala, ele só sai da forma que o nosso ex-presidente João Batista Figueiredo disse. Como a dona Zdzisław narra, e como todos na Ucrânia narram, e todos aqueles que passam pelo domínio comunista, certo? Narram. Não há outra forma de tirá-los do poder. Eles camuflam. Quando você começa a identificá-los como comunistas, eles mudam nomenclatura de partidos, certo? A forma de agir, certo? Como vem ocorrendo no Brasil. Hoje ninguém fala mais em comunismo, fala em socialismo. Todos os partidos são social-democráticos, socialista não sei o quê, socialista não sei das quantas, certo? E aí apareceram também agora os comunistas fabianos. É aquele comunista do armário. Você é comunista? Não, não sou comunista de forma alguma. Odeio o comunismo. Mas nas intimidades é o fabiano comunista. Esse é o mais perverso e o mais perigoso comunista que existe na face da Terra. Certo? Eles buscaram isso dos cruzados. Tá? Eles buscaram isso dos cruzados. A forma perversa de agir. Tá? Nem sempre usavam a armadura, tá? E a veste com a cruz e a espada. Os cruzados, eles infiltravam na sociedade e destruíam a sociedade para poder atingir seus objetivos. Mas o pedido foi esse, pedido atendido, certo? A inteligência venceu a força.